Pedi para a inteligência artificial montar o Palmeiras mais forte de todos os tempos, em um 4-4-2 clássico, daqueles que você olha e já sente o peso. Só que a inteligência artificial colocou uma condição que muda tudo: não vale só nome famoso. Aqui entra quem tem título, número, peso em jogo grande e, principalmente, quem sustentou o clube por tempo suficiente para virar história de verdade. E tem um detalhe que muda tudo. Dessa vez, a inteligência artificial não ficou presa aos 11 titulares, ela teve liberdade para escolher um 12º jogador. Segundo a própria análise, sem esse nome, o time não fecha. Eu vou segurar esse nome até o final, porque antes a gente precisa construir esse Palmeiras. O primeiro corte começa onde um time histórico precisa ser inabalável, no gol. E aqui eu já te falo, essa escolha não é só técnica, ela tem um peso enorme. E a inteligência artificial escolheu Marcos, de 1992 a 2012. 533 jogos. Uma carreira inteira vestindo a camisa e uma assinatura que todo palmeirense reconhece. Quando o jogo fica pesado, ele não encolhe. Em time histórico, o goleiro é a primeira camada de coragem. É o cara que te mantém vivo quando o roteiro dá errado, quando o estádio vira pressão, quando o adversário acha uma bola e você precisa sobreviver ao pior minuto da partida. Marcos não é só defesa difícil, é presença. É confiança. É aquela sensação de que, em noite grande, o time entra com um escudo extra. E em mata-mata, isso vale ouro. Você não ganha sempre jogando bonito, mas você perde rápido se o seu goleiro não tiver tamanho de decisão. Aí você olha pro lado direito da defesa e entende que esse time não vai ser só emoção, vai ser estrutura. Djalma Santos, de 1959 a 1968, 498 jogos. Lateral de elite numa época em que o futebol era mais duro, o contato era mais pesado e o jogo era menos protegido. E mesmo assim, ele aparece como referência absoluta. Djalma entra porque lateral, num 4-4-2 clássico, não é enfeite, é linha de sustentação. Ele precisa marcar, cobrir, sair jogando, aguentar 90 minutos de pancada e ainda manter nível técnico. É o tipo de jogador que dá segurança pro time inteiro, porque quando a bola cai naquele lado, você sabe que não vai virar bagunça. Só que time histórico não se ganha só com laterais bons. A espinha dorsal nasce na zaga. E aqui eu quis montar uma dupla que represente duas verdades do Palmeiras: tradição e liderança. De um lado, Luís Pereira, de 1968 a 1984, 576 jogos. Isso não é passagem, é uma era. Ele entra por longevidade, por qualidade e por ser o zagueiro que não só tira, mas organiza. Ele precisa dar estabilidade, comandar a linha, escolher o momento do bote e do recuo, e ainda sustentar o time quando a partida fica emocional. Luís Pereira é aquele defensor com categoria, que te passa a sensação de controle mesmo quando o jogo vira caos. Ele reduz o desespero do time só pela forma como se posiciona. É zagueiro que manda, orienta, corrige e não deixa o time perder a cabeça. Do outro lado, Gustavo Gomes, de 2018 a 2025. E aqui é importante não cair no clichê do é recente, então não vale. Vale. Quando o impacto é real e contínuo, o futebol moderno castiga qualquer erro. Pressão alta, calendário absurdo, análise de vídeo, VAR, intensidade, jogos empilhados. Manter regularidade defensiva e liderança nesse cenário é uma prova diária. E Gomes foi eixo, capitão, referência. Em jogo grande, ele não apenas joga, ele impõe. Ganha duelo, orienta, cobra, protege o time quando a bola aérea vira guerra, e passa uma mensagem clara pro adversário: aqui não é fácil. Essa dupla é o equilíbrio perfeito, um zagueiro de era longa e classe histórica com um líder moderno de finais e consistência. Na lateral esquerda, entra Zeca, de 1969 a 1977, 395 jogos. Sabe aquele jogador que não precisa de holofote para ser essencial? Zeca é isso. Em time histórico, você precisa de gente confiável. Lateral esquerdo, num 4-4-2 clássico, tem que saber a hora de subir e a hora de fechar como um terceiro zagueiro. Tem que recompor, cobrir, e não perder a cabeça quando o ponta adversário decide virar o jogo no mano a mano. Zeca entra pela regularidade rara e por ter sido base de um Palmeiras forte numa era em que o jogo era mais físico, mais direto e mais cruel com quem errava. Agora vem o meio-campo, e é aqui que muita lista se perde, porque quer colocar só camisa 10 e esquecer o resto. Só que se uma engrenagem falha,
o time trava. Por isso, eu montei esse setor pensando em ritmo, equilíbrio e decisão. E presta atenção, é aqui que o time começa a virar time de final, aquele que sabe sofrer e sabe matar o jogo. Na direita, Julinho Botelho, de 1958 a 1965, 268 jogos e 81 gols. Para um jogador de lado, esses números são enormes. Julinho entra porque dá profundidade e produtividade. Ele não é só drible. Ele transforma a jogada em gol, e transforma a pressão em vantagem. Em noite grande, o time precisa de um jogador que pega a bola no lado e faz o adversário recuar, que muda o lado do jogo sozinho, que quebra uma marcação bem montada sem precisar de 1000 toques. Julinho tem essa aura. Ele abre espaço, acelera e cria medo. É o tipo de meia aberto que faz o adversário pensar 2 vezes antes de subir com o lateral. Por dentro, o coração, Ademir da Guia, de 1962 a 1977. 902 jogos, 155 gols. Dá pra parar aqui e já entender o tamanho. Ademir é o jeito Palmeiras de jogar. Controle, inteligência, uma calma que vira arma. Em decisão, quando o estádio grita e a bola queima, o time precisa de alguém que saiba respirar. Ademir faz o time respirar. Ele dita o ritmo, escolhe onde a partida vai acontecer e, quando precisa, aparece no último passe e na finalização. É mais do que um grande jogador, é um símbolo de identidade. E num time histórico, identidade vale tanto quanto qualidade, porque é o que segura o time quando a emoção ameaça virar desespero. Só que para esse símbolo funcionar num 4-4-2, você precisa do cara que segura as pontas quando o jogo vira guerra. Aí entra Dudu, o volante histórico, de 1964 a 1976, 609 jogos. Esse é o pilar que muita lista esquece porque não rende Gligt. Mas é o tipo de jogador que todo time campeão tem. Leitura, combate, posicionamento, cobertura. Ele faz o time caber. Ele permite que o meia seja genial sem que o time se parta ao meio. E em clássico, ele é o freio de mão e o escudo ao mesmo tempo. Fecha corredor, encurta espaço, ganha segunda bola e transforma confusão em ordem. Sem ele, você pode ter craque, mas vira time muito vazado. Do lado esquerdo do meio, eu fui de Zinho, de 1992 a 2003. E aqui o critério é simples. Eu preciso de um meia pelo lado que some títulos e decisão sem quebrar o equilíbrio. Zinho cumpre exatamente esse papel. São 333 jogos e 56 gols. E mais importante do que o número seco é o contexto. Ele tem o peso simbólico de estar no Palmeiras que recolocou o clube no topo após a fila, e de ser peça confiável em elencos cheios de estrela. Paulistas e brasileiros de 1993 e 1994, depois Copa do Brasil 1998, Mercosul 1998 e a Libertadores de 1999. Zinho é o meia de lado que conecta o time, recompõe, dá opção, equilibra, e quando o jogo pede maturidade, ele entrega maturidade. Em um 4-4-2 clássico, isso é o que impede o time de virar só ataque ou só correria. Agora, com esse meio-campo montado, o ataque precisa fazer o que um time histórico faz, decidir. Mas eu não queria 2 atacantes iguais. Eu queria uma dupla que representasse origem e renascimento. Recorde e frieza. Primeiro, Heitor Marcelino Domingues, de 1916 a 1931, o maior artilheiro histórico do clube. Os registros daquela época variam em detalhamento, porque o futebol não documentava tudo como hoje, mas o essencial é incontestável. Ele é o ponto fundador da história goleadora do Palmeiras. Ele entra porque, na sua era, foi dominante, foi referência e virou recorde. Time histórico precisa respeitar quem construiu a base, quem estabeleceu o padrão de camisa pesa e decide. Heitor representa a raiz, o começo da fome por gol que marcou o clube. E ao lado dele, Evair, de 1991 a 1994 e em 1999. São 126 gols em 245 jogos. Centroavante de área, decisivo, com presença em jogo grande. Evair entra porque, quando o jogo vale a temporada, ele tem o tipo de frieza que separa bom atacante de atacante histórico. Num 4-4-2, ele dá referência, prende zagueiro, finaliza rápido e pune qualquer erro. Ele é o atacante que transforma meia chance em gol. E isso, em mata-mata, é a diferença entre a história e o quase. Com Heitor e Evair juntos,
Você tem uma dupla que mistura o peso do recorde com a eficiência da decisão, o tipo de combinação que assusta qualquer adversário. E então chegamos ao ponto que muda toda a leitura desse elenco. Depois de montar o time titular, pedi que a inteligência artificial escolhesse o 12º jogador. O nome escolhido foi Alex, de 1997 a 2002. É o mais útil, o mais transformador, o que muda o jogo sem bagunçar o time. Alex tem 243 jogos e 78 gols, números absurdos para alguém que joga como meia. E ele é perfeito porque entra em qualquer cenário. Se o time precisa de criatividade, ele entra e vira um 4-4-1 sem desorganizar. Se precisa de controle, ele entra por dentro e acalma a bola. Se precisa de um último passe, ele acha onde ninguém acha. Se precisa de um chute de fora, ele ameaça o goleiro e muda a forma como o adversário marca. Esse é o 12º jogador ideal, versátil, produtivo, com impacto real e com cara de mudança de jogo. E claro, montar um time assim significa deixar ídolos de fora. Mas aqui o corte é objetivo, sem achismo. César Maluco fica fora por concorrência direta no ataque. Com Heitor como recorde histórico e Evair como símbolo decisivo, o encaixe do 4-4-2 pesou. Emerson Leão é gigante, mas perde a vaga para Marcos no critério de símbolo geracional e impacto emocional em decisão. Rivaldo teve pico técnico absurdo, mas uma passagem mais curta quando comparada aos pilares de longevidade que sustentam a estrutura do time. E o Dudu de 2015 a 2025, por mais ídolo e vencedor que seja, aqui ficou do lado de fora porque a vaga de meia esquerda foi ocupada por Zinho. No fim, esse Palmeiras histórico fica completo porque ele não é uma soma de nomes. Ele é um time com estrutura, bases sólidas, zaga com tradição e liderança, meio-campo que respira e luta, ataque com recorde e frieza, e um 12º jogador que realmente muda o jogo. Agora eu quero te colocar na mesa do debate, sem fugir. Esse é o Palmeiras mais completo da história? O 12º jogador faz sentido? Quem ficou fora de forma injusta? Comenta aí, vou responder todos os comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Até a próxima!